E aí, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco. E hoje eu queria compartilhar um pensamento que eu venho pensando, obviamente, por algum tempo. Por que será que existem algumas pessoas que são excelentes naquilo que elas se propõem a fazer? Sabe, aquelas pessoas super competentes, super responsáveis, só que mesmo assim elas vivem com a grana apertada. E mais curioso além, não é uma área específica, sabe? É praticamente todas elas. Saúde, engenharia, tecnologia, educação, gestão, tanto faz. E o que me fez pensar nisso, na verdade, foi observar um pouco do meu pai. Ele é autônomo, ele é piloto de caminhão, né? Então ele tem o próprio caminhão, ganha uma grana acima da média, quando a gente para pensar na realidade brasileira. Só que se você olha a vida financeira dele, tá toda desalinhada, toda cagada. E aí, quando eu comecei a olhar isso, eu tive meio que um clique, sabe? E eu comecei a ver uma coisa que era óbvia, só que talvez de tão óbvia a gente ignora. Que no caso é ser bom no seu trabalho, ganhar bem, não tem nada a ver com saber lidar com dinheiro. E aí aparece o primeiro ponto de reflexão, tá? Que competência profissional não é a mesma coisa que competência financeira. Você pode ser excelente no que você faz, você pode ser valorizado, você pode ganhar em dólar, em euro, whatever, real. Só que mesmo assim, ainda existe uma possibilidade de você não saber transformar a sua renda em patrimônio. E por que isso acontece? Simplesmente pelo fato de que ninguém ensinou a gente a pensar no dinheiro da forma correta. E eu vou pegar aqui esse momento para me tomar como exemplo, tá? Eu não tive educação financeira na escola. E pior ainda quando a gente pensa no nosso ambiente familiar. A gente até aprende sobre dinheiro, mas muitas vezes de um jeito distorcido. Eu acredito que seja bem comum as pessoas crescerem ouvindo coisas como: Você tem que estudar para ter um bom emprego. Se você subir de cargo, as coisas vão se resolver. só que eu tenho um spoiler aqui pra você. As coisas não se resolvem. Porque é o seguinte, renda alta só vira liberdade de verdade se você sabe guardar dinheiro e direcionar dinheiro para o lugar certo. E é aí que entra o ponto número 2. As pessoas, normalmente, elas confundem ganhar bem com poder gastar muito. E eu acho que se você parar para pensar, isso aqui é disparado um dos maiores motivos dessa situação. A lógica, ela é mais ou menos assim: eu ganho bem, legal. Então, eu mereço viver melhor. Perfeito. E viver melhor significa o quê? Gastar mais. Só que isso daí, meu jovem amigo, cria um problema que a gente chama de inflação do estilo de vida. Que só para colocar em palavras mais simples aqui, é quanto mais você ganha, mais você gasta e nada muda. Eu gosto de falar que eu passei por esse sentimento de inflação do estilo de vida quando eu me mudei aqui para Irlanda e comecei a ganhar em euro. Num primeiro momento, a sensação que vem é: pô, agora vai, hein? Estourei no balão, agora é sucesso. Só que se você não põe limite nas coisas, o dinheiro, ó, vai que nem água. E talvez seja exatamente isso que transforma as pessoas que são bem-sucedidas, que ganham bem, em pessoas que nunca acumulam nada, que não têm patrimônio. Outra coisa que a gente precisa observar, talvez, seja o fato de que as pessoas ocupadas, elas têm menos energia para pensar na vida financeira. Isso que eu acabei de falar agora, esse ponto, ele é muito invisível, só que em contrapartida ele é muito real, porque funciona mais ou menos assim. Quem é bom profissional, normalmente é uma pessoa muito dedicada. Beleza? Foca no trabalho, entrega, resolve, estuda, evolui. Só que o que acontece com essa mesma pessoa quando ela chega em casa? Zero energia para sentar e organizar a vida financeira. E o que acontece daí? Não revisa os gastos, não monta uma reserva de emergência, não estuda investimento, não pensa no longo prazo, e não acompanha os hábitos. Quando você vê, você simplesmente perdeu o controle. E olha que loucura, quando eu falo isso, perder o controle, não é porque, é apenas irresponsabilidade, não, mas por cansaço. Cansaço mental. Muitas vezes a nossa vida profissional suga a atenção que deveria ir para a nossa vida financeira. Quer saber outro ponto? As decisões financeiras de curto prazo que a gente toma, muitas vezes elas são movidas mais pelo emocional do que pelo racional. E aqui, nesse momento, entra a psicologia pura. O nosso cérebro, eu acho que ele é biologicamente treinado para procurar o seguinte: conforto, recompensa imediata, alívio de estresse, sensação de status e pertencimento. E se a gente para pensar um pouquinho, é o dinheiro que ativa todos esses botões. Então o que acontece é que a pessoa vai trabalhar muito, ela vai se estressar, ela vai se cobrar, até que chega o dia do pagamento, e quando entra a grana, parece que o dinheiro vira aquela válvula de escape. É nesse momento que a gente cai naquele famoso: eu mereço, é só hoje, eu trabalhei muito para isso, eu preciso relaxar. É aí que o emocional ganha e o financeiro perde. Mais um ponto para a gente pensar é que o salário não cresce no mesmo ritmo do nosso padrão de vida. E a gente sabe que nesse caso é um ponto
bem brasileiro. Se a gente pega alguns dados, por exemplo, do IBGE, a gente vai ver que o custo nas grandes cidades, que no caso seriam moradia, transporte, alimentação, serviços, esses tipos de custos, eles sobem bem mais rápido que os salários das pessoas. Em outras palavras, né, a gente pode traduzir isso para o seguinte: mesmo que a pessoa cresça profissionalmente, se o padrão de vida dessa pessoa aumentar, né, tentar acompanhar essa evolução, ela não vai conseguir acumular patrimônio. E o mais doido, talvez, é que são os profissionais mais qualificados que são os mais atingidos por isso. Porque muitos desses profissionais, eles trabalham, eles moram em regiões mais caras e eles acabam caindo nessa seguinte rotina aqui: ganha mais, mora melhor, gasta mais, sobra igual ou às vezes até menos. Então os profissionais mais qualificados ficam nesse ciclo infinito, a nossa famosa corrida dos ratos. Próximo ponto é que muitas vezes, para esse tipo de profissional qualificado, falta um plano claro, sabe? Então a pessoa normalmente vive no piloto automático. Muita gente que é bem sucedida profissionalmente é muito boa, é excelente em planejar projetos, só que ao mesmo tempo, se a gente para ver, não tem essa mesma excelência para planejar a própria vida financeira. E acaba que isso cria um comportamento automático. Ganha, gasta, paga a conta, ajusta no cartão, espera o próximo mês. Repete. E aí, infelizmente, você nunca vai sentir que você está realmente no controle, sabe? A verdade, nesse caso, ela é dura, mas também é simples. Se você não tem um plano, normalmente o destino é sempre o mesmo: zero patrimônio, zero dinheiro, zero tudo. Outro ponto que a gente tem que considerar, eu acho que esse aqui é o número 7 agora, é que ser um bom profissional dá mais confiança para você. Só que o problema é que confiança demais atrapalha. Isso daqui, tá? Eu acho que é mais comum do que eu suspeitava. Porque é mais ou menos aquele cenário que a pessoa vai pensar assim: eu sou inteligente, eu sou muito competente, independente do que acontecer, eu consigo dar um jeito. E o foda é que muitas vezes realmente essa pessoa ela vai realmente conseguir dar um jeito, profissionalmente. Só que daí tem o pulo do gato, né? As finanças, elas não funcionam assim na base do improviso. Você pode ser um gênio em, sei lá, engenharia, medicina, arquitetura, artes, tanto faz. Só que mesmo assim você pode tomar decisões financeiras horríveis. É como diz o ditado, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente começa a entender que dinheiro vai muito além de QI, sabe? De tipo, eu sou inteligente. Não, tem mais a ver com hábitos, com cultura, com disciplina e principalmente com estratégia. Dando sequência aqui, a gente também pode falar sobre a própria economia que mudou, né? E hoje em dia, quem não atualiza o comportamento vai quebrar. E quando eu digo isso, pensa que é mais ou menos assim. Hoje, o crédito, o acesso ao crédito é muito fácil. O parcelamento a gente pode fazer até perder de vista. Tem trocentas mil startups, fintechs nascendo para facilitar a sua vida. Hoje o consumo é emoção. A gente começa a ser bombardeado por propagandas personalizadas, né, feitas para você. E a gente está sempre aqui, ó, com a tentação na palma da mão. Tá fácil. E no fim do dia, tudo isso que eu acabei de falar vai criar um ambiente para você onde é super fácil de você gastar sem perceber. E aí, são justamente as pessoas mais ocupadas, né, as bem-sucedidas, que elas são as mais vulneráveis para esse tipo de ambiente, porque elas não têm tempo de acompanhar. Lembra que eu falei que elas vivem no automático? Então, esse é o perigo. O outro ponto que eu quero trazer aqui é que o profissional bem-sucedido, ele tende a adiar as decisões mais importantes. E isso aqui é algo até que clássico. Depois eu organizo, depois eu invisto, depois eu começo a guardar, depois eu arrumo a reserva. Depois. Só que sem perceber, esse depois, ele vai, né, pam, 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 e se transforma em anos. Quando essa pessoa percebe, parece que ela já correu 30 maratonas no sentido profissional, né? Já se capacitou, subiu de cargo, isso, aquilo. Só que quando a gente fala da vida financeira, ela ainda está ali na linha de partida. Ela não avançou nem 100 metros, sabe? Não teve progresso. E o último ponto que eu queria trazer é o seguinte, que sucesso profissional, ele é diferente do sucesso financeiro. E para falar de uma forma bem simples até, se você é bom no seu trabalho, você tem renda. Se você é bom com seu dinheiro, você tem liberdade. Claro que uma coisa não substitui a outra. São habilidades diferentes que precisam ser trabalhadas, obviamente, de formas separadas. E é engraçado que eu sinto que eu aprendi isso um pouco tarde. Não tarde demais, obviamente, mas tarde. E até por isso que eu decidi gravar esse vídeo, é por isso que eu decidi criar esse canal, sabe? Porque muita gente tá vivendo exatamente nesse mesmo conflito. Tá crescendo profissionalmente, só que você não vê esse crescimento refletido na sua vida financeira. Que deixa a gente meio curioso, né? Tipo, ué,
Onde é que eu tô errando? O que que tá acontecendo? E a boa notícia nisso tudo é que você não precisa virar um especialista para mudar essa situação. Como eu venho falando aqui nos vídeos, você só precisa começar a se organizar. Você tem que entender os seus hábitos, os seus números, você tem que criar um sistema financeiro que seja simples, claro e principalmente sustentável, né, para você não largar no meio do caminho. Agora, olha aqui, ó, olho no olho. Profissionalmente, muitas vezes você já é bom. Agora, acho que é mais do que o momento de você parar e fazer o seu dinheiro trabalhar junto com você e não contra você. E no mais, eu acho que são esses pontos, né, esses 10 pontos que eu queria trazer para você refletir, para você tentar entender por que que existem pessoas que são bem-sucedidas, que ganham uma grana boa, só que mesmo assim parece que estão no zero a zero financeiro. Então, de novo, trouxe aí 10 possíveis razões para isso. E se de repente você se identificou com alguma desses fatores, desses pontos que eu trouxe, pô, deixa aí um comentário, me conta qual que é a sua visão sobre essa situação. Se eu tô falando groselha, de repente porque eu tô aqui, em outro contexto, é bom, porque eu quero entender, eu quero ter essa troca com você que me acompanha. E claro, se você assistiu até aqui, pô, fortalece o canal, deixa um like, se inscreve, manda para amiguinho, que eu quero sair do buraco financeiro e eu quero te ajudar com a minha história e com as coisas que eu vou aprendendo ao longo do caminho, tá? Então, se você gostou, muito obrigado. Vamos juntos sair do buraco e tchau!